101.9 FM, a sintonia do bem. Eu espero você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Mariana tinha... Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para tratarmos de educação, cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Não é diferente hoje eu recebo aqui com muita satisfação o professor Lênin Campos para discutirmos sobre o sistema democrático. Se ele está dando certo aqui no Brasil, de 1988, depois da redemocratização, até os dias atuais. Professor Lênin Campos, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Antes da gente conversar com o professor Lênin, mandar um abraço aí para o nosso parceiro comercial, o querido Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, em Natal, sempre contribuindo conosco. Um grande abraço aí para o nosso querido Tião Bar e Restaurante. Professor Lênin, para começarmos aqui o nosso papo, nesses 520 anos de história do Brasil, nós já fomos colônia, império, república, ditadura e tivemos, me corrija se eu estiver errado, 2 momentos de democracia, de 46 a 64, 46 depois da queda do Estado Novo do Vargas e de 88, depois da redemocratização, a Constituição, até os dias atuais. De lá para cá, nós tivemos 2 presidentes destituídos, Dilma Rousseff e Fernando Collor, e outros também que oscilaram no cargo. E, no momento, uma ascensão de um governo que flerta com o autoritarismo e o fascismo. Qual é a análise que o senhor faz? Que a democracia ainda não deu certo no Brasil e, levando em consideração esse caráter autoritário, conservador que o Brasil sempre demonstrou, vai ser difícil ela pegar aqui? Nossa, muita coisa. Primeiro a gente tem que pensar no que é democracia, né? A gente tem uma visão romântica sobre democracia, que ela fala, que as pessoas traduzem, inclusive, democracia como governo do povo. Isso é uma versão romântica que não tem muita relação com o que é democracia de fato. Democracia significa, ao pé da letra, governo da maioria. E a gente associou isso aqui no Brasil, e aí a gente fala sobre momentos democráticos em nossa história, de voto, eleição. Como se democracia seria sinônimo de você eleger alguém que ganhou por maioria de votos. E aí a gente olha e tem as experiências de outros países, como Inglaterra, que a gente tem eleição, mas é uma monarquia. Ou dos Estados Unidos, que é uma democracia, mas que as pessoas que ganham as eleições nem sempre são os que são votados pela maioria. Então a gente precisa primeiro definir que democracia que a gente está pensando, o que é ser democrático, né? Então eu queria que o senhor discorresse um pouco mais sobre essa questão, de que essa definição básica, fundamental, de que a democracia como um sistema do povo, ou um poder que emana do povo, se ela é uma banalidade, tendo em vista que a gente sabe muito bem que quem manda realmente no país são as elites econômicas, são eles que estão no poder desde a concepção do nosso país. Pois é, né? A gente tem essa fantasia que inclusive inventou que a democracia é grega, né? A gente tem experiências democráticas entre os indígenas aqui na América, a gente tem experiências democráticas entre as tribos africanas, então a democracia é indígena, é africana, mas o romantismo inventou que a democracia é grega. Então, a gente tem essa visão romântica de que primeiro, isso é um governo bom, porque a maioria sempre vai escolher coisas boas. Isso é uma questão que a gente precisa colocar sobre a democracia,
né, a gente tem situações, né, a escravidão, por exemplo, né, que é uma coisa incontestável de você... Ninguém vai virar para mim e dizer que escravidão é uma coisa boa. Mas a escravidão era defendida pela maioria. Nesse caso, né, nesse sentido, nos Estados Unidos, por exemplo, né, a gente precisa usar exemplos de vários lugares para entender a nossa realidade. Os Estados Unidos teve a discussão dentro do Congresso para ver se aboliria ou não a escravidão, que o resultado foi uma guerra civil. A maior parte da população, né, a maior parte dos representantes da população achava que a escravidão deveria continuar. Então, simplesmente porque é um voto da maioria é necessariamente um voto bom, né? A gente até 1950 a gente tinha nos Estados Unidos novamente uma separação entre a população negra e branca. Isso era uma definição democrática. A maior parte dos votos votou que aquilo era certo. Só porque é democrático não necessariamente é bom. Igualdade, professor. O Alex de Tocqueville, pensador liberal, né, francês, ele caracterizou a democracia como um sistema que precisa de um mínimo de igualdade no campo jurídico, político, que é um sistema em que preconiza uma igualdade socioeconômica entre as pessoas. Se a gente for levar ao pé da letra essa caracterização do Tocqueville, a democracia brasileira vai parecer uma fraude, já que a única coisa que não temos aqui é igualdade? Na Grécia Antiga também, né? Aristóteles e Clístenes propõem que para existir democracia precisa existir isonomia. Isonomia é igualdade entre as pessoas. Nenhuma democracia num sistema capitalista ela é uma piada nesse sentido. Porque nós vivemos num sistema capitalista, e o sistema capitalista, por definição, cria diferenças entre as pessoas. Se para haver democracia é necessário que haja igualdade entre as pessoas, é impossível haver democracia dentro do sistema capitalista como um todo. Aí você pode argumentar que esse não é o objetivo do capitalismo, que o capitalismo não necessariamente quer criar diferenças, mas ele cria diferenças, né? Porque ele acumula capital. Então, quanto mais gente rica, é um elemento que as pessoas não entendem muito bem sobre o capitalismo. A riqueza, só existe, digamos, 100 milhões no mundo. E essa riqueza, ela é limitada, ela é dividida entre as pessoas. Se muita gente acumula, ou melhor, se pouca gente acumula, muita gente fica sem. Então, isso é o capitalismo. Então, a gente vai necessariamente criar falta de isonomia se existe acumulação de capital. Professor Lene, políticos, parte da mídia, intelectuais, colocam a democracia quase num pedestal, como um sistema que é impecável, algo quase divino. A partir de que momento da história ela ganha esse status? E as pessoas, né, uma segunda pergunta, as pessoas do senso comum ou as pessoas que cotidianamente têm dificuldades na fila do banco, no transporte público, essas pessoas têm essa mesma percepção da democracia ou é algo muito abstrato para elas? Não, eu acho que quem inventou que a democracia era a melhor coisa, a melhor solução, fez o trabalho muito bem feito. Porque se você conversar com qualquer pessoa na fila do pão, ela vai entender que democracia é a melhor opção. E é bem interessante falar sobre isso, porque o Aristóteles, lá na invenção da democracia, lá atrás, ele discorda e concorda, né? Porque ele acha que a democracia é ruim. Por que a democracia é ruim? Porque como você depende da maioria, sempre haverá o demagogo. O demagogo é aquela pessoa que manipula a maioria para conseguir o que ele quer.
Então fica parecendo que o voto é da maioria, mas o voto, na verdade, a decisão, na verdade, foi de um grupo, foi de alguém, de duas pessoas, né? O que acontece, a gente sabe que isso acontece na nossa realidade. Aí, o Aristóteles diz que ela é ruim porque o demagogo existe, mas ela é a melhor opção que tem entre as outras. Quais são as outras? A monarquia e a oligarquia. Dos ruins, ela é a melhor. Dos ruins, do que a gente tem, ela é a melhor opção. Só que ela não quer dizer que ela seja perfeita. E é exatamente nesse ponto da maioria que ela é um problema a resolver. O escritor argentino, o grande escritor argentino, Jorge Luiz Borges, uma vez proferiu uma frase interessante a respeito da democracia, de que ela é um erro estatístico, tendo em vista que quem manda é a maioria, mas a maioria em um país como o nosso, por exemplo, a maioria é formada por imbecis, né? É difícil, professor, a gente acreditar na consolidação do sistema democrático quando a gente tem uma educação tão desequilibrada e a gente sabe que existe um abismo separando a educação que é aferida na rede privada, a educação que é aferida na rede pública? Tem várias perguntas, respostas aí dentro. Mas sobre eu volto ao tema da igualdade. E ele é mais que educação, né? Porque mesmo que todos nós tivéssemos a melhor educação possível, todos nós não teríamos a mesma quantidade de dinheiro, porque a gente vive num sistema capitalista. Então, sem igualdade, é impossível haver democracia, né? Na nossa história, só para ficar claro para todo mundo, o Brasil viveu oligarquias, né? O que significa oligarquia? Que um grupo estava dominando. Seja esse grupo a política do café com leite, seja esse grupo os militares, seja esse grupo o mercado. Eu adoro quando as notícias falam sobre que o mercado está preocupado, o mercado essa entidade esse espírito, esse mercado, ele é o nosso governante, né? O Bolsonaro não pode fazer isso porque o mercado não vai gostar. Isso é esse mercado é o nosso governante de verdade. Esse mercado é a nossa oligarquia. Então, sem a destruição desse grupo que nos controla e sem essa igualdade de fato legítima e real, não tem como a gente falar em democracia, e não só no Brasil, né? Isso não é uma questão brasileira, porque o Brasil deu errado, porque o Brasil não funciona. Não, isso é uma realidade do mundo. Ela parte de dois princípios, né, a democracia, básicos, elementares, a igualdade e a liberdade. O Bukowski, escritor americano, ele tem uma frase também que é interessante, né? De que a democracia, a diferença da democracia e a ditadura é que, pelo menos na democracia, a gente vota para saber quem manda na gente, né? Agora, a gente vive sob o jugo das leis, a gente vive sob o jugo do Estado, dessa mão invisível do mercado, como diria o Smith. A liberdade é um mito, professor, aqui? Essa ideia de democracia, a liberdade é um mito? Então, a liberdade ela é uma construção, né? O que a gente considera liberdade hoje não é o que as pessoas no século XIX consideravam liberdade e não é o que um grego lá na invenção da democracia pensava sobre liberdade. Liberdade, hoje, é um pouco de anomia, é um pouco de eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo. Né? A gente tem uma liberdade focada no nosso ego e um ego inflado de um menino mimado. É isso que as pessoas pensam em liberdade. Quando a lógica da liberdade é, por exemplo, a lógica budista, que a disciplina é liberdade, né? Isso choca as pessoas. Quando você diz, você é livre, mas você não pode fazer isso, no nossa lógica de liberdade de hoje, né? Barra porque as pessoas pensam que liberdade é outra coisa.
O senhor falou aí já em 2 oportunidades no Aristóteles. Segundo consta, o Sócrates, né, um grande filósofo, Platão foi o seu discípulo, o Sócrates não gostava também do sistema democrático porque ele entendia que qualquer idiota poderia cair nas graças das pessoas e ascender a um cargo público, né? Desempenhar uma função pública. E ele estava certo. Vamos chegar lá. O senhor entende que uma pessoa, para ocupar uma função pública, se inserir na política, deve ter necessariamente um cabedal cultural mais elevado? É o que eles pensavam sobre a ideia de aristocracia, por exemplo. Pois é. E eu vou preparar uma segunda pergunta, que é a seguinte: o atual presidente da República ratifica a ideia do Sócrates? O Platão, Essa é né? polêmica. Você me colocou numa sinuca de bico. O Platão, ele fala na República que a gente deveria ser governado por sábios. E é muito difícil a gente ter esse sábio no Brasil ou no mundo hoje, certo? Não é porque é o Brasil. No mundo hoje. Porque a gente desaprendeu a ser sábio. O sábio, o amante da sabedoria, que é o filósofo, é isso que a palavra filósofo quer dizer, o amante da sabedoria, é aquele que tem prazer em saber sobre tudo. E a gente está vivendo exatamente a situação contrária, em que pessoas que não sabem nada arrotam uma sabedoria, arrotam que sabem sobre tudo quando elas viram a luz da informação, né? Com as redes sociais, com as pessoas se informando pelo WhatsApp, com as fake news e a pós-verdade, a gente aprendeu e deu voz à pessoa que é exatamente o contrário desse sábio. Professor, um dos assuntos que são mais suscitados na política atual no Brasil é essa tal polarização. Geralmente, quando as pessoas analisam a política, é sempre a partir de um viés maniqueísta. Ou isso é 100% bom, ou isso é 100% ruim, o que é, digamos, uma visão pobre. O senhor entende que essa polarização faz parte do jogo democrático, ela é viável ou ela é extremamente danosa a essa democracia que ainda é claudicante no Brasil? Ela é o jogo, ela é o jogo do nosso movimento político. Você falar que ela é prejudicial, a gente não sabe se ela é prejudicial, a gente só vai saber se ela é prejudicial daqui a 10, 20 anos. Talvez ela não seja prejudicial, talvez ela resolva grandes questões, porque as pessoas... Agora, gente, pensem bem, as pessoas falam mal dessa polarização, mas agora as pessoas discutem política, certo? Seja bem, mal informadas, mas elas estão começando a discutir. 10 anos atrás, programas sobre isso, né, canais, pessoas discutindo sobre isso não acontecia. Essa polarização, talvez ela seja os extremos, né? A gente está esticando e indo para os extremos para depois voltar e poder conversar isso de forma melhor. Mas é o que eu estava falando sobre o sábio. Esse conhecimento, muitas dessas pessoas que estão nesses extremos, extremamente polarizadas, elas não conhecem o outro. Certo? E aí a gente tem a questão do sábio. Como é que você vai votar numa pessoa e colocar ela lá numa câmara, transformar ela no seu representante, se ela não tem a capacidade de olhar para o projeto do outro para avaliar se... Porque ela não conhece. O Bolsonaro dizia na campanha que ele não precisava conhecer as coisas porque ele teria especialistas que iam fazer isso por ele. Isso, na verdade, pesa contra ele, nessa lógica platônica, tá, gente? Hoje, na nossa realidade, de que as pessoas são cada vez mais especializadas, né? Que Deus abençoe Descartes por causa disso.
nessa lógica platônica, ele não seria um bom governante de jeito nenhum, porque ele estava assumindo que ele não era sábio naquele momento. Eu quero pegar uma discussão que o senhor já perpassou. Essa ideia de liberdade, quando a gente fala nessa ideia de liberdade promovida pela democracia, a gente pensa atualmente nas redes sociais. Humberto Eco já está se tornando um dogma do senso comum falar no Humberto Eco nesse caso, mas é sempre bom lembrar que quando se referiu à internet ou às redes sociais, ele disse que ela deu voz aos idiotas, né? Como é que o senhor vê o papel das redes sociais no processo democrático? É no sentido de consolidar a democracia, tendo em vista que, como o senhor bem falou, as pessoas antigamente não tinham voz, ou é no sentido de fragilizá-la, porque as discussões nas redes sociais, invariavelmente, não ultrapassam muito uma superficialidade, há muita agressão, há muito conflito? Acho que o problema da rede social não é a rede social. A rede social é um sintoma. Se a gente resolvesse a rede social, o problema continuaria ali. É como você está com um problema neurológico e você toma um remédio para dor de cabeça. Você ficou sem a dor de cabeça, mas o seu problema neurológico continua lá. Nosso problema é educação. Nosso problema é falta de conhecimento. Então, na verdade, o que a gente tem com as redes sociais é uma possibilidade de melhorar tudo isso. Agora a gente precisa que os professores, os historiadores, os sociólogos, os filósofos saiam de trás das suas mesas para ir para essas redes sociais. A gente tem que ocupar esses lugares para que as pessoas conheçam ciência. Qual é o grande problema, e talvez os cientistas não tenham feito meia-culpa suficiente dessa situação, por exemplo, da vacina ou desses remédios que não têm função. Os cientistas se isolaram nas suas torres de marfim e deixaram o povo sem contato com eles. A gente precisa falar a linguagem que todo mundo entende. Então, o problema não é as redes sociais. As redes sociais é uma excelente ferramenta, inclusive. O problema é que o conhecimento não está sendo disponibilizado nessas redes sociais. E quem vai fazer isso é cientista. Ainda citando o Alex de Tocqueville, ele dizia que uma das ferramentas, ou a democracia só teria sucesso, digamos assim, se ela incitasse nas pessoas um desejo de participar ativamente da vida pública, ou das discussões, né, que são travadas no Congresso, na Câmara, no Senado, que elas se integrassem no que está acontecendo no universo político. Essa democracia representativa que a gente tem, que é diferente da democracia grega que o senhor citou, que era uma democracia direta, né? Essa democracia representativa incita nas pessoas essa participação cívica, ou para as pessoas, o cidadão comum, o fato de votar de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos é suficiente? Acho que são duas questões aí. É preciso que a pessoa tenha participação política, né? E a gente pode ensinar as pessoas a terem participação política. Grêmio em escola não é para organizar festa. Grêmio em escola, DCE em faculdade, essas coisas, elas são para ensinar sobre participação política. Então a gente precisa ensinar as pessoas, porque ninguém nasce sabendo fazer isso. A partir daí, as pessoas precisam aprender a cobrar. Que aí é outro problema, porque a gente viveu a nossa história toda nessas oligarquias, em que não existia participação democrática. Você querer cobrar agora, assim, que pronto, estamos no ano 2020, século XXI, agora as pessoas vão começar a viver a experiência democrática do jeito certo. A gente tem uma história de que as pessoas existiu o voto de cabresto, existiu
Existiu não, existe ainda em várias cidades pequenas, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, de que as pessoas votam, torcem porque o prefeito é de tal. Então, essas pessoas, existe uma relação com a eleição que é diferente, que precisa ainda ser mudada. Isso, voltando, que eu já disse isso antes, é a partir da educação. A gente já está se encaminhando mais ou menos para o final da nossa entrevista, professor, mas ainda tenho duas perguntinhas para fazer para você. Uma é a seguinte: a gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, sobre educação política nas escolas. Para quem me acompanha nas redes sociais, já viu aqui o programa, eu sou um defensor da educação política nas escolas e que as pessoas têm que aprender na base do ensino como funciona a política em seu aspecto orgânico. O senhor entende que ela seria interessante, útil para as pessoas consolidarem esse sistema democrático que ainda está oscilando no Brasil, ou serviriam de repente para suscitar a mesma dúvida que temos agora, de que a democracia não é o melhor, talvez não seja o melhor caminho? Não, a educação política nas escolas é imprescindível, né? E o bom é isso, não achem que não existe já isso, certo? As ferramentas já existem. Grêmio, líder de sala, certo? DCE, CA em faculdade, eles são espaços de educação política, certo? Então, as ferramentas, a gente tem agora nas escolas, né, nas escolas municipais e estaduais, eleição de prefeito, eleição de direção, e a participação das crianças, dos alunos e dos pais nessa educação. As ferramentas já existem. Agora, ninguém aprende nada que não quer aprender. Então, a gente precisa que esse tipo de conhecimento seja valorizado. Porque ele não é agora. Porque se você disser que isso é importante, quem está lá no poder, que usa essa ignorância para se manter no poder, vai ser prejudicado. Professor, uma última pergunta para fazer para o senhor, já agradecendo demais pelo conteúdo riquíssimo que o senhor apresentou aqui. Tenho certeza que quem está nos assistindo pelo canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta e pela TV Potiguar Notícias também está gostando. Depois de tudo que a gente conversou aqui, aquela frase famosa do Churchill, né? O primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, ainda faz algum sentido? A democracia é o pior governo de todos, com exceção de todos os outros. Tem algum melhor do que a democracia? Isso é a mesma... ele está parafraseando o Aristóteles. O Aristóteles. Né? Mas não temos um outro melhor governo, né? Em teoria, a aristocracia, né, eu estou citando o Aristóteles. Em teoria, a aristocracia seria o melhor governo. Mas que aristocracia é essa? O governo dos bons, dos sábios, dos filósofos, dos cientistas, dessas pessoas que teriam todo o conhecimento e toda a habilidade, porque ser bom significa isso, que você tem a habilidade para fazer aquilo, né? Se você é um bom músico, se você é um bom cozinheiro, sua grande habilidade não é governar um país. Então, quem tem essa habilidade, que assumisse esse lugar. Em teoria, a aristocracia resolveria essa situação, mas aí a pergunta é possível que a gente tenha esse governante sábio? É possível na nossa realidade, né? Eu não falo novamente, já disse isso, e eu repito, não é que no Brasil não seja possível fazer isso. Na nossa realidade mundial, certo? Nesse século XXI, será que isso é possível de ter esse governante, de ter essa pessoa? Eu não sei se isso é possível, se a própria situação que a gente vive hoje permite a existência desse governante.
Perfeito, professor Lênin Campos, muito obrigado pela sua presença, a gentileza de ter aceitado o nosso convite e venha outras vezes para discutirmos outros temas. Valeu, é isso aí. Próxima semana voltamos com mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Sigam o nosso canal, se inscrevam lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que nós temos para apresentar. Compromisso firmado, na semana que vem, até mais.